Vamos ver a manchete da Ranieri, olha. A Ranieri está trazendo aí, vamos ver. Lula diz que não vai fazer bravata. Não sou Trump, não sou Milei. Presidente comenta que aparta brigas entre Haddad e Rui Costa. Como assim, Ranieri? Exatamente. O presidente da República, agora há pouco, em cerimônia para lançamento do programa Crédito Amigo, falou sobre as críticas que vem recebendo de vários setores, como mercado, principalmente mercado financeiro, até da imprensa. Disse até que são notícias falsas e cretinas. E que não se reelegeu para fazer bravata. E se comparou aos presidentes Trump e Milei. Disse que não são eles. Vamos ver. Sobre a briga também, para contextualizar, é por conta das críticas que ocorrem constantemente de desentendimento entre os ministros da Casa Civil, Rui Costa e Fernando Haddad da Economia, porque eles já disputaram várias quedas de braço em relação aos anúncios do governo. Vamos ver. Eu falo para Haddad, você tem que passar um pouco de charme. Você tem que... Eu falava para Dilma, passa uma lágrima, deixa cair uma lágrima pelo menos. Estou mais experiente, tenho mais conhecimento e eu quero fazer as coisas melhores. Senão vocês acham que eu voltaria para presidir esse país? Vocês acham que eu sou louco de ter voltado para presidir, para ser pior do que eu fui? Não. Então por que eu iria cometer uma loucura de fazer um deslize para agradar quem? Aqui, meu caro, não tem cavalo de pau. Porque tem briga entre Haddad e Rui Costa, não, quando tiver briga entre os dois, eu sou o separador dessa briga. Eu não quero ser um Trump. Eu não quero ser um Milei, eu não quero... Por que eu vou fazer bravata? Não, gente, pode ficar certo. Então vamos lá, vamos agora às análises. Eu começo com o senhor, professor. Perdemos o professor? Vamos lá, Ari. No Lula 3, ele sempre foi uma raposa política, um político muito hábil. Mas eu acho que nós vemos agora, com essas falas, o ápice da maturidade. Sem arroubos, sem comprar o discurso de ele provocou e agora eu devolvo no mesmo tom, sempre um tom abaixo. Porque eu vejo no movimento do Trump algo muito parecido, um replay, um repeteco, um déjà vu do que ele fez na primeira gestão. Ele também sobretaxou produtos brasileiros, só que ele não era tão disparatado, ele não era tão fora do prumo como é agora, mas ele também sobretaxou lá no governo Bolsonaro. E apesar de não ter havido grita do presidente Bolsonaro, parecia que o governo naquele momento iria aceitar essa sobretaxa, houve uma negociação que foi boa para ambos os lados, e a gente não foi prejudicado. Eu vejo essa margem de negociação, mas ela só é possível com discursos assim. Vamos lá, professor Vila. Bem, eu acho que não é... Eu não faria, se fosse o presidente, comentaria a divergência entre os meus ministros. Eu acho que esse é um assunto interno, não cabe publicizar, porque dá um ar de fragilidade ao governo. Quem manda no presidencialismo é o presidente. Portanto, se há divergência ou brigas entre ministros, a questão não é entre os ministros, mas é do presidente, né? Então, eu acho que isso não é um bom encaminhamento. Eu não faria isso se pudesse aconselhá-lo. 2, a questão do Trump, eu acho que o meu caminho, eu acompanho diariamente o México, é muito mais dependente da economia norte-americana do que o Brasil, né? E os encaminhamentos dados pela presidente mexicana ou presidenta, como preferir, Cláudia Sheinbaum, é muito superior aos outros países, né? Não cai em provocação, não cai em bate-boca. Essas questões retóricas não levam a nada. Nós vamos discutir questões concretas, se vai ter taxação mesmo ou não, vamos discutir racionalmente, telefona, conversa com o presidente, fala, mas qual é o problema? É esse. No caso mexicano, por exemplo, eles tocam muito na questão dos cartéis, né, mexicanos. Tudo bem, mas existem os cartéis porque tem a droga lá nos Estados Unidos, para consumir, né? Os drogados norte-americanos, são milhões, é o maior mercado de consumo do mundo de drogas, né? Mas o que ela fez? Os 26 chefes de cartéis foram deportados para os Estados Unidos. Deportados não, foram mandados para os Estados Unidos, porque eles eram
cidadãos mexicanos, né? E tudo bem, porque o México não tinha condições de enfrentá-los, porque o Poder Judiciário queria libertá-los. Olha a que situação as coisas estavam lá, né? Então, temos de tomar posições, não cair, né? Porque o tipo de liderança dessa, que é chamado pelo Daempoli de engenheiro do caos, se você cai nesse bate-boca, não leva a nada. E, por fim, eu estava dando uma olhada, uma diagonal agora no Wall Street Journal, rapidamente, o grande capital norte-americano está extremamente preocupado com o governo. Basta ver os resultados na Bolsa Americana, basta ver o que eles estão falando, porque menos de 2 meses de governo, o que ele tem apresentado em termos econômicos é um desastre para o curto prazo e para o médio prazo da economia americana, hein? Então, ao bater boca, é o que ele quer, o Trump. O melhor é você manter uma análise serena, tranquila, racional, e deixar que ele se enfraqueça internamente, inclusive, né, que ele está se enfraquecendo, e defender, claro, os interesses nacionais, mas não se defende na retórica, mas através da diplomacia, e isso se faz sempre com calma, com tranquilidade, e não só na base de responder. Eu acho que isso não leva a nada. O Canadá respondeu da sua forma, a China, que é muito mais poderosa que nós, de outra forma. Então, o melhor é seguir, no meu caso, não é nenhuma paixão minha só pelo México, mas seguir o exemplo mexicano, que tem, insisto e concluo, uma situação muito mais difícil econômica com os Estados Unidos, porque é muito mais dependente dos Estados Unidos. Isso não é de hoje, vale lembrar. O caminho realmente é a diplomacia, divergir, não inflamar esse discurso com o Trump, né? Esticar essa corda. E com relação a essa questão da briga dos ministros, a discussão, o professor falou aí que realmente também não se deve publicizar. Eu acredito aí, professor, que deve ter sido também um recado para eles, porque a gente sabe nos bastidores que aí já vem há muito tempo essa discussão dos dois internamente, essa briga foi no PIX, na questão do plano safra, e eu acho que foi um recado também para eles, para os ministros.